Olá pessoal, vamos para a aula 8 do nosso curso, tema 7 do nosso curso de Organização do Trabalho. Vamos falar de projetos organizacionais integrados e flexíveis. Nós vimos lá no início do curso, lá nas primeiras aulas, as organizações tradicionais estruturadas conforme os modelos de Taylor, Ford e Fayol. Como é que eram essas organizações? Nós vimos lá alta produção de itens padronizados através de processos padronizados, intensa divisão do trabalho, mercados pouco competitivos eram adequados a essa realidade. Além disso, as organizações eram vistas como um sistema fechado, em que se otimizando o resultado, o processo interno, se otimizaria o resultado, independente do que acontecia fora dos muros da organização. Alguns fatores de mudança aconteceram. Um aumento muito grande da competitividade de mercado, maior demanda por qualidade, os mercados se tornaram mais exigentes, maior necessidade de maior flexibilidade na produção. Então, além de qualidade, os mercados exigem produtos bastante específicos. A redução do ciclo de vida dos produtos e também a redução do ciclo de desenvolvimento de novos produtos. Então, cada vez mais, os produtos têm um tempo muito curto para chegar no mercado. Se você perde esse momento, o concorrente aproveita e você perde a oportunidade de mercado. Há outros fatores, as mudanças nas expectativas dos trabalhadores. Já não é possível se pensar que os trabalhadores vão passar o dia inteiro, a semana inteira, a vida inteira fazendo a mesma atividade e que vão continuar fazendo isso. As pessoas têm outras aspirações atualmente. Redução de níveis hierárquicos, também falamos disso, tanto para agilizar a administração quanto para a redução de custos, as empresas reduziram brutalmente os níveis hierárquicos. E melhoria na qualificação dos trabalhadores. Hoje as organizações têm pessoas muito melhor qualificadas e não seria inteligente não utilizar essa qualificação em proveito próprio da organização. Que mais a gente teve? Evolução dos princípios sociotécnicos. Então, desde lá da abordagem clássica, se teve os princípios sociotécnicos que foram sendo aperfeiçoados, muitas vezes embora sem utilizar esse nome, como nós falamos. A evolução tecnológica, que fez com que tanto os produtos, quanto os processos, quanto a percepção das pessoas em relação a tudo isso mudasse bastante. A melhoria do nível de escolaridade da população em geral. Então, as pessoas hoje têm muito mais conhecimento sobre o mundo e sobre o que esperam dos que compram. E mudanças nas exigências de mercado. Hoje, com a globalização, as empresas competem com empresas em todos os lugares do mundo e precisam ter produtos e processos capazes de competir. Então, a questão básica colocada pelo professor Salerno: como projetar organizações integradas e flexíveis com sistemas de gestão mais democrático que possibilite às pessoas grau de autonomia mais elevados e que sejam eficientes, as pessoas, e que sejam mais eficientes que as organizações classicamente organizadas. Quando o professor coloca esta questão, veja, ele não está pretendendo que se tenha um manual de como organizar uma organização. Até porque se tivesse um manual e esse manual pudesse ser aplicado, nós estaríamos falando da estrutura, do pensamento da estrutura clássica. Porque na estrutura clássica você tinha um modelo a ser feito e todas as empresas deveriam se adequar perfeitamente àquele modelo e, entre aspas, por definição, atingiriam o melhor resultado, fecha aspas. Então, isso seria uma coisa que não faria sentido hoje em dia mais se ter um modelo único. Mas quando o professor coloca isso, ele na verdade propõe o quê? Que a gente discuta as condições que as empresas têm que ter para ter uma estrutura mais adequada. Vamos ver quais são essas condições. Primeiro, a organização e gestão por processos transversais, em contraposição à gestão funcional e departamentalizada. Ou seja, aquele modelo lá do Fayol que nós vimos na primeira aula, tudo muito organizado, e também do Taylor, né? Também tudo muito organizado, muito definido e, como dizem, cada um no seu âmbito de atuação, já não pode, as organizações não vão poder ter essa abordagem. Elas precisam ser, como se diz, transversais. Os setores meio que se misturam, as pessoas atuam em todas as áreas
e tem a oportunidade de ter o seu melhor potencial apresentado. 2. Coordenação das atividades de trabalho direto feita prioritariamente ao próprio nível operário e não pela supervisão direta ou pelo dispositivo técnico. Ou seja, o que ele está nos dizendo, fortalecer este nível operacional, reduzindo a importância da tecnoestrutura, reduzindo a importância da linha intermediária. Veja, não é eliminando, mas é reduzindo substancialmente a importância desses setores. Trabalho em grupo com autonomia, onde a definição do método e a divisão do trabalho seja prerrogativa do grupo e não uma função externa em contraposição ao conceito clássico de tarefa. Então, novamente, fortalecer o grupo de trabalho e diminuir a função da equipe técnica e da supervisão. Polivalência como uma multiqualificação, qual seja o desenvolvimento de um repertório profissional mais geral e variado, envolvendo um aumento da competência para lidar com eventos no mundo fabril, e não como uma multitarefa. Ou seja, as pessoas deveriam, os profissionais, fazer mais atividades, mas não apenas como estar treinado para fazer mais coisas, mas sim pelo domínio amplo de técnicas e saber trabalhar, saber o porquê está fazendo. É o que se fala o alargamento do trabalho do operador. Outra coisa importante é o que ele vem a dizer no item 5, que é que se tenha um maior nível de decisão dos operadores. Então, não apenas executar, mas decidir. Decidir quanto à produção, decidir quanto à gestão e quanto ao projeto. Ou seja, é o que se chama também de enriquecimento do trabalho, a possibilidade dele não apenas fazer, mas tomar decisões de quando fazer, de aprovação de uma peça, o melhor processo para ser feito. Uma outra coisa importante é relacionada a recursos humanos. Vocês devem lembrar que há umas 2 aulas nós falávamos de uma funcionária que tinha uma certa função, mas ajudou muito numa outra função, e como ela seria avaliada. Este tópico vem tratar do mesmo assunto, ou seja, ele vem reforçar, quer dizer, as empresas vão ter que aprender a reconhecer como as pessoas trabalham e avaliar como as pessoas trabalham, não estando necessariamente vinculado a uma descrição de cargo ou ao nome da posição que a pessoa ocupa. Outra coisa importante é como a empresa vai gerir os seus recursos e como que vai estabelecer, por exemplo, um preço de um item, porque hoje se tem todo um conceito de precificação, de custos, baseado na divisão do trabalho, nas tarefas, nos materiais utilizados. E quando a divisão do trabalho deixa de ser tão clara, e quando a dedicação das pessoas não é tão óbvia, quanto tempo cada um dedicou a isso? Então, essa transformação desses custos no preço do produto, no preço do serviço, é um desafio que as organizações têm. E sistemas tecnológicos avançados, caracterizados por um nível elevado de integração, flexibilidade, baseado em automação microeletrônica e redes de computadores. Este é um ponto importante, quer dizer, a evolução é baseada nisso. A evolução tecnológica e a intensa competição têm levado as empresas a buscar essas novas formas de organização. Então, o que antes funcionava, agora tem que estar sendo revisado. E no Brasil, como é que é isso? Existem organizações que são muito inovadoras no Brasil, que estão na vanguarda deste conhecimento, mas que muitas empresas ainda estão baseadas naquele modelo taylorista, naquela organização clássica tradicional. Na próxima aula, nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é a quarta revolução industrial, que vai falar do que nós comentamos no slide anterior, que é a evolução da eletrônica e da microeletrônica nesse parâmetro e essa nova organização das pessoas. Continuamos já nesse assunto.